6. Eu acho esse... Deixa o texto. Vou pôr no link aqui, no chat. Bom dia. Bom dia. Para quem quiser aí, eu tenho usado muito essa Bíblia online aqui, porque você pode selecionar diversos tipos de Bíblia, né? Quando eu falo diversos, então tem Almeida corrigida, revista atualizada, revista e corrigida, tem a versão transformadora, nova, Almeida atualizada, tem diversas Bíblias ali, né? Com diversas traduções e linguagens, né? E também para a aula aqui também é bem rápido, porque você, com 2 cliques aí, você já chega no texto. Então é bem fácil de você chegar. Mas também nada impede que usem a Bíblia também, o livro, manualmente, né? Muito bem, vou pedir para o Ivênio orar então hoje, Ivênio, para a gente poder começar a nossa aula. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos diante da Tua palavra, reunidos aqui nessa classe, onde estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Quero te agradecer pelas lições que o Senhor tem nos ensinado através deste livro e que nós possamos entender qual é a verdade do Teu Evangelho. Abençoe todos os alunos que aqui já estão conosco, os que estão por vir. Abençoe hoje o Eli, que será o professor nosso, que nos trará a lição de hoje. Que a Tua palavra aqui lida, que a Tua palavra aqui ensinada, possa encontrar nos nossos corações guarida para que nós possamos praticar, entendendo-a no nosso dia a dia. É o que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos começar já lendo aí os 10 primeiros versículos do livro de Gálatas, capítulo 2, que é o texto base, né, que nós vamos estudar da aula de hoje. A gente estudou um pedaço dela na aula passada, né, e nós vamos terminar agora o texto. Antes de ler, deixa eu só fazer uma correção, que eu fui empolgado na aula passada, e fui falar lá da contenda depois entre Pedro e Paulo, que é o que se segue logo depois do versículo 11, né, onde Paulo já diz que chama atenção, que se vocês quisessem saber qual o motivo da contenda, que você viesse nessa aula, né? Mas não é nessa, é na próxima, tá? Esse aqui pareceu o João Kleber agora, né? Vai agora, mas não vai, né? Então, não é nessa aula de hoje, é na aula da semana que vem, tá? Spoiler falso, só para vocês virem aqui hoje, né? Mas vocês vão ter que aguardar mais uma semana para descobrir o motivo dessa contenda entre Paulo e Pedro, tá? Hoje nós vamos falar sobre a unidade cristã, a unidade da igreja, a unidade da igreja em Cristo. Então vamos lá, Gálatas 2, de 1 a 10. Vou pedir para alguém ler, que já leia de cabo a rabo. Quem começar a ler já vai até o versículo 10. Quem pode ler? Deixa eu ler ele, Ivênio. Então vai lá, Ivênio. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram.
Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Muito bem. Então, vamos relembrar, né? Vamos relembrar. Só para quem não estava na aula passada ou para quem já esqueceu. Paulo, então, está relatando aos Gálatas o que aconteceu no ano 50, 49, 50, mais ou menos, depois de Cristo, no que foi chamado de Concílio de Jerusalém. Né? E o objetivo desse concílio era exatamente discutir, né, tratar essa efervescência que estava dentro da igreja, que era uma linha judaizante, onde diversas pessoas estavam defendendo a ideia de que não bastava somente a graça. Era necessário, então, que a pessoa se tornasse culturalmente judia, né? Ela deveria se circuncidar, deveria seguir todas aquelas leis, né? Então, nós falamos na aula passada o que Paulo queria defender, qual que era o receio de Paulo, né? E como que se saiu, quer dizer, no final de contas, tudo acertado, né? Não houve nenhuma grande contenda, nenhuma grande discussão, todos entenderam realmente que o evangelho que Paulo estava pregando era o evangelho verdadeiro, que era o evangelho de somente a graça necessária para a salvação, né? E uma das coisas que era uma preocupação era a unidade da igreja, né? Porque a igreja ali poderia causar, se essa não fosse a decisão neste concílio, né, grandes mudanças teriam ocorrido na igreja, uma grande divisão teria ocorrido na igreja, que foi o que a gente estudou na aula passada. Tá? Então hoje nós vamos falar assim, por que é tão importante a unidade cristã? Né? Então, a unidade cristã, ela tem três aspectos fundamentais que a gente consegue tirar das lições que a gente discute aqui, né, nessa carta de Paulo aos Gálatas, né? Primeiramente, é que a unidade cristã, ela é independente de cultura ou de etnia, como está escrito lá no versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos se submeteram ao fim de espreitar nossa liberdade, temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Que escravidão é essa? A escravidão dos usos, dos costumes, né? O Timothy Keller faz uma comparação dizendo o seguinte: o evangelho é tão acultural, quer dizer, ao entendermos que Cristo é o único meio da salvação, nós somos salvos somente pela graça, nós temos tanta conexão, quer dizer, ele fala assim, ó, um americano cristão, ele está mais conectado a um nômade mongol cristão do que ao vizinho dele que é ateu. O vizinho dele cujo filho estuda na mesma escola, que tem os mesmos hábitos, que mora no mesmo país, que ele se encontra todo dia. Mas do ponto de vista do evangelho, essas questões culturais, elas são completamente ignoradas, porque somos unidos através de Cristo. Então, somos mais unidos com qualquer pessoa na face da terra que também aceita Cristo como salvação, do que qualquer outro, até o nosso familiar, de repente, né, um vizinho que não tem, não crê em Cristo. Então, a ideia aqui é que a unidade cristã, então ela depende disso, e por isso nós não devemos acrescentar nada na salvação além de Jesus Cristo. Não devemos acrescentar modo de vestir, né, maneira de usar o cabelo, né, formas de batismo, que às vezes a gente acaba falando isso, né? Se não for batizado assim, se não for batizado, né, de uma outra forma, doutrinas de predestinação,
Claro, são doutrinas importantes para nós, né, do nosso entendimento bíblico, mas a gente começa a ficar acrescentando um monte de coisas, ó, se você não crê na doutrina da predestinação, você não está salvo, né, não, né, falar em línguas, abstinência de álcool, né, uso de maquiagem, né, tem gente que tem muito batom aí acaba, né, Débora? Então nós não, em primeiro lugar, indiferente das culturas, de etnia, de que povo que vem, né? Essa é a primeira lição que a gente vai tirar do fato de que a unidade cristã, ela independe da cultura, ela independe da etnia, né? Uma outra lição que nós temos que tirar aqui, né, é que nós temos chamados diferentes. E aí é preciso aceitar que algumas pessoas vão pregar para outras culturas, para outros países, né? E é isso que a gente vê lá no versículo 7, né? Então, no versículo 7, fala lá, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Quer dizer, Paulo, então, fica destinado a pregar para os gentios, enquanto que Pedro é destinado a pregar para os judeus. E por que isso, né? Principalmente porque Paulo conhecia muito bem, a gente já falou isso na aula passada, né? Paulo conhecia muito bem os gregos e a cultura grega, né? Então Paulo saberia fazer a adaptação necessária no seu discurso, na sua forma de falar, né, para atingir aos gentios. E Pedro, então, teria todas as condições de pregar, então, aos judeus. Pedro, ambos eram judeus, né, mas Pedro ali, judeu, Paulo talvez tivesse teve a fase lá em que ele perseguiu, né, os judeus, então ele poderia, desculpa, perseguiu os cristãos, né, então poderia ter alguma discussão em relação a se ele realmente mudou, se não mudou, né. Então veja, Deus preparou a cada um para o seu ministério e Deus nos chama para termos chamados diferentes. Cada um vai usar os seus dons e as suas habilidades para transmitir o evangelho de acordo com aquele público-alvo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, veja, às vezes para pregar para jovens, né, é difícil. Se você não tiver uma linguagem mais próxima deles, se você já não tiver uma identidade, né, se identificar melhor com esse público, tiver a forma de você falar com esse público, é muito difícil de você atingir. Também não dá para, às vezes, você pegar uma pessoa que também vai pregar, por exemplo, em outro país, se ele não conhecer a cultura daquele país. A gente tem aí as agências missionárias, né, de missões transculturais, é exatamente por isso, porque a pessoa ela precisa se adaptar naquela cultura, ela precisa conhecer e entender aquela cultura para que ela possa então fazer pregar o evangelho de forma com que fique mais compreensível. Não dá para a gente imaginar que a mesma palavra, da mesma forma como você prega aqui na cidade de Campinas, uma metrópole, uma cidade de São Paulo, você vai poder usar esse mesmo tipo de linguagem no interior, né? Às vezes a gente diz também, né, que você vai, por exemplo, na periferia, você vai ver muito grande as igrejas que são da Assembleia de Deus, da congregação cristã. Eles têm uma, uma forma de falar, uma forma de apresentar o evangelho que é mais acessível a essas pessoas. E a gente, às vezes, nem sempre consegue evoluir muito, porque nós temos, às vezes, uma outra forma, né, um pouco mais difícil de ser compreendido. Então, existem formas e formas de você pregar o mesmo evangelho. Eu não estou falando aqui de se adaptar ao evangelho. Eu estou falando aqui de se adaptar, e é isso que Paulo defende, né? De se adaptar à cultura, de se adaptar o discurso.
tá? Porque o que o Timothy Keller fala, né, que você pode adaptar a mensagem de forma que você possa tornar mais fácil a compreensão de um determinado povo. Ele diz assim: se você não adaptar nada na sua mensagem, você vai virar um legalista. Ou seja, todas as questões que são regras de convivência, regras sociais, que são culturais, eles viraram penduricalhos para atingir a salvação. Então é preciso compreender. Então é preciso ser legalista. Quer dizer, desculpa, tem que tomar cuidado para não se tornar um legalista. Agora, tem que tomar cuidado demais, porque o liberalismo significaria você adaptar o evangelho à pessoa, significa você abrir mão de coisas essenciais. E aí você vai perder o evangelho. Ou seja, tanto o legalismo quanto o liberalismo, quer dizer, mudar o discurso, em ambos os casos, há a perda do evangelho. E a gente tem visto isso muito hoje, né? A gente tem visto muitas igrejas aí abrirem mão, né, e confundir isso e acabar utilizando de uma liberdade muito grande para poder atingir pessoas. Então, quer dizer, tira-se da mensagem do evangelho algumas exigências que Cristo faz, né, e que tornam o discurso um pouco duro, né? Jesus Cristo chama ao arrependimento. Não adianta a gente negar esse fato. E diz muito claro: você precisa crer em mim, e para isso é necessário que você se arrependa, que haja uma conversão do caminho. Dourar a pílula no sentido de que você muda o sentido do evangelho e muda dizendo que você se achega a Deus porque Deus precisa de você. Você se achega a Deus porque Deus então quer que você faça um monte de coisa, e também, mas se você fizer tudo isso, você será recompensado, que é o que a gente chama aí da teologia da prosperidade, né? Isso é perverter o evangelho. Aí é tornar o evangelho palatável, porque algumas mensagens são muito duras. Isso a gente não é isso que Paulo está defendendo, de forma alguma, né? Essa liberdade aí, né? Veja, quando a gente falou de estratégias diferentes, né? Foi a liberdade que nós falamos na circuncisão de Timóteo e na não circuncisão de Tito. Aí existe a liberdade de Paulo para entender, poxa, se é por entender a questão estratégica. Se Timóteo vai auxiliar os apóstolos na pregação entre os judeus, e sendo Timóteo filho de judia, é melhor que ele seja circuncidado. É melhor que ele seja circuncidado, né? Já sendo Tito grego e pregando aos gentios, para que circuncidá-lo? Circuncidá-lo seria ter o legalismo, né? Então, circuncidar a Tito seria abrir caminho para o legalismo. Não circuncidar Timóteo seria manter seria errar na sua estratégia e transformar uma questão que poderia ter a ver total liberdade, né? Você transformar essa questão num legalismo, num liberalismo que poderia trazer para as pessoas confusão na hora de compreender o evangelho, dúvidas em relação à pregação. Então aí a estratégia. Então, para cada público-alvo, para cada grupo de pessoas aonde eu quero pregar o evangelho, há que se ter estratégias, e estratégias diferentes. Porém, sem abrir mão, em hipótese alguma, do verdadeiro evangelho, aquele que Paulo diz, então, no primeiro capítulo de Gálatas, que ele recebeu diretamente de Cristo, né? Tudo bem até aí, né? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer um comentário? Pois não, Ivênio. Ele é interessante, né? A gente estudando com profundidade essa fala de Paulo,
E aí, pensando nos exemplos que o Timothy Keller usa, né? Para a gente é um exercício para nós mesmos, né, presbiterianos, para a gente não cair nesse erro, incorrer nesse erro que Paulo aqui nos ensina. Por exemplo, poxa, o crente, para ser salvo, ele precisa aceitar Cristo e ser batizado. É o que ele fala aqui, tá? Aí o que a gente pergunta, o que dizer de uma pessoa que aceitou Jesus Cristo no leito de morte? Não deu tempo de ser batizado. O que falar daquele ladrão que foi crucificado com Jesus Cristo, que não foi batizado? Então, é esse legalismo que a gente tem que tomar cuidado. Ele fala, por exemplo, aqui da predestinação, né? A predestinação para nós presbiterianos, ela é muito cristalina na Bíblia, é muito nítido para nós, né? Mas, por exemplo, o irmãozinho da Assembleia de Deus, às vezes, para ele não está tão claro, mas nem por isso ele não está salvo em Jesus como nós estamos, né? Então, são essas coisas que a gente precisa realmente deixar de lado, né, em nome da unidade do corpo de Cristo. Perfeito. Às vezes, tem alguns exemplos também, Ivênio, que nem sempre são tão claros para nós, mas quando a gente fala de adaptar o evangelho, a gente precisa olhar para dentro da nossa igreja também, né? Porque, veja, às vezes o estilo de música, né, os jargões que nós falamos, então a gente tem que se preocupar também se de repente a pessoa que está chegando na nossa igreja, se ela entende aquilo que nós estamos falando, né? Se ela consegue compreender aquele discurso, porque mesmo dentro lá da nossa igreja, claro, nós usamos ali também para a nossa comunhão, também para o nosso culto. Eu não estou querendo dizer que nós temos que abrir mão de tudo que nós temos. Estou querendo dizer que às vezes vale a pena a gente refletir, porque às vezes a gente canta umas músicas, né? Seja um hino, seja aqueles no louvor, você olha a música, você olha o trecho da música e você diz assim: o que uma pessoa que nunca nunca entrou pela primeira vez na igreja está entendendo dessa música que nós estamos cantando, né? Olha, só o Espírito Santo mesmo para poder fazer a pessoa compreender aquilo que você está falando, né? Então é preciso a gente às vezes nos preocuparmos, porque nós temos alguns jargões, né? Temos alguma forma na nossa música que torna-se o evangelho incompreensível para a pessoa, né? A pessoa que nunca participou de um meio cristão, ela chega lá e fala assim: olha, vai me desculpar, mas não entendi nada que vocês cantaram aí, não entendi nada que vocês falaram aí, né? E a gente se acostuma com essas coisas, né? Então, também o Timothy Keller fala dessa questão, né, de adaptar a mensagem na música, né, nos jargões. Não há, às vezes, a questão da organização, né? Eu gosto da Igreja Presbiteriana e um dos motivos é a organização dela. A Igreja Presbiteriana é muito organizada, né? Mas não é porque uma outra igreja não tenha toda essa organização que a Igreja Presbiteriana tem, né, que ela deixa de ser salva. Então é preciso guardar a essência do Evangelho. E é por isso, viu, Eli, Deus na sua soberania, né, é que permite nós termos várias denominações, né? Porque tem um irmãozinho que se sente muito bem lá na Assembleia de Deus, tem outro que se sente muito bem na Batista, outro que se sente muito bem na Presbiteriana, tá? Esse eu acho que é o lado bom das denominações que nós temos, tá? Exatamente isso. Mas alguém quer fazer um comentário? Roberto, você está Eu gostaria. Como eu venho de formação não presbiteriana, tá? Eu me converti 37 anos atrás. Você falou algo que muitas vezes nós não nos damos conta, que é estratégia. Tá? Quando eu me converti, a igreja presbiteriana, a informação que eu tinha é que era uma igreja muito liberal. Tá? Então, nesses 37 anos, eu observo algumas estratégias. Por exemplo, hoje nós temos muitas igrejas inclusivas. Você entra como você é e você vai permanecer como você é, porque eles não pregam o evangelho como foi pregado hoje, de metanoia, de mudança de mente, como a Bíblia fala. Então, a igreja presbiteriana, quando eu me converti, algumas pessoas diziam que ela era muito liberal. Hoje, a igreja presbiteriana é tida como conservadora. Mas por quê? A igreja presbiteriana sempre foi pautada na ética, no estudo sério, e as outras igrejas é que ficam mudando de estratégia
para pegar os incautos. Então, assim como você falou muito bem aí da estratégia que Paulo usava, muitas religiões por aí também usam de estratégias para pegar membros, mas não apresentar um evangelho que transforma. Perfeito. É isso. Muito obrigado. Isso aí. Bom, então vamos seguir lá. Então nós estamos falando da unidade cristã, né? Então, para manter a unidade da igreja, né? Em primeiro lugar, nós falamos assim que essa é a independência da cultura, da etnia, da onde ele vem, né? A compreensão de que existem chamados diferentes para pregar para públicos de culturas diferentes, e para isso é preciso que haja liberdade, né? Mas uma liberdade com limites, né? Muito bem. E aí, em terceiro lugar, versículo 10. Versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Que recomendação interessante, né? E aí, veja, por quê? Por que essa recomendação de lembrar dos pobres? Com tantas coisas que poderiam acontecer, né? Por tantas ordens que poderia dar, por tantas questões que poderiam haver de preocupação, por que foi colocado essa, né, de se preocupar com os pobres, né? Veja, o cuidado com os pobres, ele é um tema constante na Bíblia. O cuidado com os pobres, ele está todo o tempo dentro do conceito, do contexto cristão. Quando a gente fala de cuidar dos pobres, né, a gente vai olhar já, então, desde como é isso dentro da história bíblica, dentro do conceito da salvação, né? Então, alguém abre lá para mim, Mateus 11, de 1 a 6. Vou pedir aí pro Marcão, abre aí Mateus 11, de 1 a 6. Eu vou pedir para Thaís, Isaías 11, de 1 a 4. E Edir, Isaías 61, 1 e 2. Então, em primeiro lugar, o Marcão, Mateus 11, de 1 a 6. Tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Muito bem. Esse João que está no cárcere aqui é João Batista, né? Aquele que é o precursor de Jesus Cristo. Então, João Batista então havia pregado que Jesus Cristo viria, que viria o Salvador, né? Bom, então como é que Jesus se apresenta a João, né? Jesus se apresenta a João cuidando dos mais pobres, dos mais necessitados, né? Vamos pensar assim, da escória da sociedade na época, né? E como é que João Batista, então, sabe que esse era o sinal? Então, Isaías 11, de 1 a 4. Thaís. Conseguem me ouvir? Sim. Legal, deu problema no headset. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra.
Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Muito bem. Então, já lá em Isaías, né, o profeta já estava anunciando como seria a vinda de Cristo. Então, vamos ler também lá Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. Muito bem. Então veja, João Batista sabia que a vinda de Cristo, né? Ele sabia que a vinda de Cristo seria alguém que iria então cuidar exatamente dos mais pobres, dos mais necessitados, né? E iria pregar o evangelho exatamente para os excluídos. Então João Batista reconhece que Jesus Cristo ele é o Salvador através dos seus atos. E quais são esses atos? O cuidar dos pobres, dos mais necessitados, né? Muito bem. Ele também ensina, aí Jesus Cristo ensina que todo aquele que é tocado pela graça de Deus será ativo na ajuda aos necessitados. Então é assim que Jesus Cristo se apresenta e é assim que é o ministério dele. Ele diz assim, é impossível que você seja tocado pela graça, né, da graça de um Deus misericordioso, e você não use dessa mesma misericórdia para com aqueles que são os mais necessitados. Aldo, você pode ler Lucas 6, 35 e 36. E o Roberto, vou pedir para ler Mateus 5, 43 até 48. Então, Aldo, Lucas 6, 35 e 36. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, sede misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai. Então, se você possui da graça de Deus, essa graça que se transborda em misericórdia, o fruto seu vai ser também de misericórdia. Também de misericórdia para com os pobres, né? Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Muito bem. Então veja, aqui de novo, né, Jesus Cristo ensinando que é necessário que você tenha misericórdia até dos nossos inimigos, né? E, por fim, Deus vai nos julgar. Ele julgará se a nossa fé ela é verdadeira ou não através dos nossos atos em relação aos pobres. Não que a fé é a história de Tiago, né, que diz que a fé sem obras ela é morta. Como é que eu posso acreditar que uma pessoa tenha fé se ela nenhum fruto ela produz, né? Aqui não é o fato de acrescentar, não é o fato de praticar as obras para que seja salvo.
mas é praticar as obras porque é salvo. Quer dizer, é aquilo que a gente estudou na aula passada. Paulo, então, não retira as obrigações legais, mas você não faz isso para a salvação. Você faz isso pela salvação. E Deus vai nos julgar, né? Quem pode ler aí ainda? Eu estou com algumas pessoas só aqui na tela, mas Mateus... deixa eu ver aqui. Né? Leila, pode ler para nós aí Mateus 25, de 44 a 46. a 46. Estou tentando seguir o seu conselho aqui online, mas eu me embanando com essa vida online. 44 a 46? Isso. Vamos lá. Aí, olha, não consigo, gente, porque eu não aparece só o 44. Aqui, consegui. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixardes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Perfeito. Obrigado, Leila. Então é isso. Aí está o julgamento de Deus. E está muito claro o cuidado que nós temos que ter com os pobres. Então veja, desde do anúncio do Salvador até depois, ao fim, aonde seremos julgados por Deus sobre aquilo que nós falamos, há a importância da misericórdia e do cuidado para com os pobres. Jesus Cristo foi o maior, ele foi o maior disseminador desta ideia, e foi quem foi o maior exemplo de fazer isso. Ele se juntou exatamente com esse povo, com aqueles que eram excluídos, né? Pois não, pode falar, Débora. Eu acho que é importante a gente ressaltar que, humanamente falando, a nossa justiça, o nosso senso de justiça, às vezes, é muito menor que a justiça de Deus. Por exemplo, um exemplo que me veio agora é em relação à vacina. Quando eles falam, nós vamos vacinar inicialmente as pessoas da área da saúde, aí eu fiquei feliz, ótimo. Quilombolas, indígenas, eu falei, Jesus, quilombolas indígenas em Campinas, que meu pai é muito na frente desse cidadão. Quem é esse tal de quilombola que está aqui em Campinas que eu não estou sabendo? Quer dizer, a gente, instintivamente, a gente quer julgar as pessoas que a gente acha que tem direito, né? Esse é um julgamento natural do ser humano. Porque se essa pessoa, esse índio mora aqui, ele é da nossa comunidade, ele é um cidadão campineiro e seja feliz, seja bem-vindo, mas ele não tem que passar na frente dos outros. Quer dizer, esse seria um julgamento, não sou eu que faço essas leis, não sou eu que edito nada disso, mas o nosso julgamento é uma justiça pelo que a gente entende, né? Então, assim, tem algumas coisas reflexas que Deus conhece o coração do homem e ele sabe que a gente teria algumas atitudes que não são próprias, e a justiça de Deus é muito maior, né? Ela supera muito essas atitudes que a gente tem de justiça humana. Eu acho que é um senso de justiça com o pecado, né? Então... E o pecado que acaba atrapalhando a justiça divina é perfeita. Né? Exato. Muito bem. Débora, então aproveita que você já está aí com o seu microfone desbloqueado. Lê para nós, então, aí, 2 Coríntios 8, de 8 até 15. Do versículo 8 até o versículo 15. 2 Coríntios.
Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião. Pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isso. Vai até o 15. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta. Muito bem. Então veja, a importância de se manter a unidade cristã, porque na verdade era assim que era necessário, que houvesse então, para que não houvesse falta para ninguém, né? E isso continua sendo em pauta para nós, tá? Então a unidade cristã, ela depende dessa questão de cuidar dos pobres. Por isso que há então essa recomendação, né? E nós devemos imitar a Jesus. Ô Ivênio, lê para nós aí Mateus 9:13. 9:13. 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Perfeito. É isso, né? Para Deus importa muito mais a nossa misericórdia, né? Visto que ele diz, me importa muito mais a misericórdia do que todos os seus holocaustos, de tudo aquilo que você quer fazer na minha adoração. Eu quero um sinal mais verdadeiro, mais íntimo, mais interno do que externo. Eu quero o coração, não quero os seus atos externos. Esse é o princípio de Deus. Então é misericórdia de novo para com os pobres, né? Então é necessário imitar a Jesus, né? Conforme for a necessidade, em atos de misericórdia, né? A gente vai ler então lá 1 João 3:16 e 17. Quem pode ler? Marcão, lê para nós aí agora. 1 João 3:16 e 17. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Vamos lá. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, ele fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Muito bem. Então vejam, quanto diversos textos que nós estamos lendo, diversas referências bíblicas, aonde a gente está dizendo que uma das formas que você demonstra que você é portador da graça verdadeira, que você reconhece Cristo, é através do atendimento aos mais pobres, de atendimento aos mais necessitados, né? Eu quero que alguém leia lá, então, agora, Tiago, vamos ler Tiago 5, de 1 a 6. E aí outro abre em 1 Timóteo 6, de 17 a 19. Então, Roberto, lê aí para nós, Tiago 5, 1 e 6. A Thaís vai ler em 1 Timóteo 6, 17 e 19.
É 1 e 6, não 1 a 6. 1 a 6, pode ler, Tiago 5, de 1 a 6. Ok. Pois agora, vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores, que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, clama. Se os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos, deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Muito bem. Aqui, então, quer dizer, há a condenação da riqueza? Não há condenação da riqueza. O que há condenação, aqui nesse trecho aqui, é daquele que se enriqueceu de forma injusta. Aquele que enriqueceu de forma se aproveitando e abusando dos outros, né? Então, com isso, a gente vê lá, né, as vossas riquezas são corruptas, e vossas roupagens comida de traça, e que de nada isso vai valer. Então, há uma condenação, então, sobre o materialismo, não sobre a riqueza, mas sobre o fato da pessoa se tornar completamente materialista. E aí ela nem paga direito àqueles que trabalham para ela. Então e isso é completamente condenado na Bíblia, né? A Thaís, então, lê 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de que apoderarem da verdadeira vida. Então, veja, está claro, há uma exortação quanto aos que são ricos. Olha, vocês, primeiro, é a abundância de Deus na sua vida. E a gente tem que entender que tudo que Deus faz na vida do cristão tem algum propósito. Tem um propósito. Então, se você tem essa abundância, entenda qual é o propósito. Isso é para você abençoar a vida de outras pessoas. É que você possa, através do seu dinheiro, você sustentar o trabalho. Através do seu dinheiro, você sustentar pessoas que estão passando por necessidade. Se você não faz isso, a sua riqueza é completamente condenada. Isso pode te levar à sua condenação, por você, então, depositar toda a sua confiança, não em Deus, mas na riqueza que você possui. Então, veja que esse tema, essa questão do cuidado aos pobres, ela é essencial na vida do cristão. Desde Jesus Cristo, né, como ele demonstrou na vida dele, como a gente pode ver na exortação que existem para os cristãos daquela época, que continuam valendo para nós, né, a necessidade deste cuidado, né? Atos 6, de 1 a 7. Vou pedir para o Edir ler aí para nós, Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos,
Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Permenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante o apóstolo, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Muito bem. Impuseram as mãos. Então, aí no livro de Atos, a gente vê, então, a definição, então, dos oficiais, aí os diáconos, né? Oficiais, a gente chama assim por causa do seu ofício, e aí a gente entende aí a ação de impor as mãos sobre eles, né? Muito bem. Então, os apóstolos que estavam lá com a obrigação de pregar o evangelho, né, de anunciar a palavra, tudo mais, falaram assim, não vai dar certo se a gente parar de pregar a palavra para atender essas pessoas, para atender os necessitados. Mas entendendo da importância dessa ação, entendendo do mandado cristão de misericórdia para com essas pessoas, e também entendendo que eles não seriam suficientes para atender a tudo, cria-se então a função do diácono. E o diácono, dentre as funções principais, né, é atender a mesa dos mais necessitados, dos mais pobres. Tá? Então, existe um ofício dentro da igreja para aqueles que vão cuidar da misericórdia. Tamanha é a importância que se dá na Bíblia para este assunto. Tá? E agora... Oi, Marcão, fala lá. Oi, assim, ontem eu tive uma experiência, né, tá dentro do contexto aqui, ó. A gente tem andado pelo centro aqui e tem visto a quantidade de pedinte, de pessoas, de andarilhos, né, bastante grande, principalmente pelo momento que nós estamos passando, né, e esse versículo, lemos vários versículos aqui, mas um me chamou a atenção, esse de Coríntios, né, porque se há boa vontade, né, é interessante que como ele começa, é a boa vontade, ou seja, a boa vontade é tão importante quanto a oferta em si, né? Aí, assim, olhando ali na glicério, uma senhora com mais um senhor parando o carro ali, né? E oferecendo uma marmitex para quem estava ali deitado, sentado, saindo do carro, se debruçando na pessoa que está ali, né? Ou seja, realmente, a boa vontade, a predisposição, né? Ou seja, meu propósito tem que ser realmente de ter... não que eu me sinta obrigado a fazer, mas que eu tenha essa boa vontade em sim realizar. Perfeito. Exato. Muito bem. Aldo, lê para nós agora Atos 20, 35. Atos 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Muito bem. Esse trecho de livro de Atos 20, né, é a despedida de Paulo aos Efésios, né? Depois ali Paulo vai dizer então que, olha, depois desse encontro, né, vocês não vão mais ver a minha face, né? Então ali há uma comoção. Então Paulo faz todo um discurso de despedida, né, aos Efésios, e nesse discurso de despedida, qual é a recomendação que Paulo dá? A recomendação que Paulo dá é que é mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então veja, de tudo que Paulo poderia dizer, a última mensagem que eu vou ter a oportunidade de dar para esse povo, assim como ele saiu do concílio de Jerusalém, com a mensagem dos apóstolos, assim, ó, cuide dos pobres, é da mesma forma como ele se despede dos Efésios. Tenham misericórdia para com os pobres.
É muito melhor dar do que receber. Então vejam que o quão é importante para a unidade da igreja a questão do cuidado para com os pobres. Tá? Muito bem. Mas além desse motivo genérico que nós estamos falando, havia um motivo particular também na época. Né? Aqui nós estamos falando assim, cuide dos pobres, porque esse era um mandamento muito grande dentro da igreja. Mas havia também um motivo muito particular daquela época. Né? Os gentios, eles tinham uma condição financeira muito melhor do que as próprias igrejas de Jerusalém. Né? Então, por quê? Veja, judeu, você fala, mas judeu tem bastante dinheiro, mas os cristãos, aqueles que se convertiam ao cristianismo, né, poderiam sofrer, e certamente eles sofriam de alguns boicotes dos judeus. Fala, não compra dele, não negocia com ele. Né? Então, a igreja de Jerusalém e os fiéis de Jerusalém, eles estavam se passando por dificuldades. Eles empobreciam. E esse empobrecimento é por causa da sua conversão ao cristianismo. Né? Então, por isso que, como as igrejas gentias, os cristãos gentios, tinham uma condição financeira muito melhor, a recomendação é assim, ó, para que Paulo cuida lá, para que esse povo também possa cuidar de nós aqui. Então, a igreja cuidando da própria igreja. Né? Então, vamos lá ler em Romanos 15, 25 a 28. Ô, Débora, lê para nós aí, Romanos 15, 25 a 28. Aí eu já vou pedir para o Ivênio abrir em 1 Coríntios 16, de 1 a 4. E o Roberto lê Atos 4, 32. Então vamos começar com a Débora lá, Romanos 15, 25 a 28. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem e mesmo lhes são devedores. E porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso... Desculpa, pode ir, Débora, mais um. Tá. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então, veja. Então, Paulo está lá, né, na Macedônia, né, a Acaia, quer que eles levantassem ofertas para socorrer a quem? Aos cristãos de Jerusalém, né, porque passavam necessidade. 1 Coríntios 16, 1 e 4, Ivênio. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, àqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, aqui Paulo falando dos coríntios que lá até a igreja de Gálatas, né, ele sugeriu então e pediu para que, olha, façam coletas, porque a gente precisa mandar para o povo lá de Jerusalém. Atos 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então veja como a questão da caridade é fundamental na unidade da igreja cristã. E era com isso que Paulo estava preocupado quando ele foi a Jerusalém. E por isso que então ele está dizendo agora aos Gálatas, olha tudo o que aconteceu em Jerusalém, de toda essa preocupação que nós temos, e nós não podemos abrir mão disso, porque caso contrário, né, nós não estaremos vivendo o verdadeiro evangelho. A importância de os Gálatas eliminarem do meio deles as ideias judaizantes que vinham acontecendo. Tá? E por fim, gente, como a gente falou,
esta unidade, ela tem limite, né? Paulo não abria mão da união. Ele não abria mão da união. E essa era a preocupação dele, como nós estudamos na aula passada. Mas ele também não se sujeitaria à escravidão, que é a escravidão do legalismo. Ele, de forma alguma, ele abriria mão disso, né? Então, o que levou Paulo a Jerusalém, né, foi a defesa do verdadeiro evangelho. E aí a gente vê que no versículo 9, né, em Gálatas 2:9, que eles deram a destra, né? Aqui é simbólico essa destra, a mão direita. A destra, a mão direita, para eles significa para que é a aceitação, né? É como se eu tivesse, sabe quando você tem dois grupos lá, né? Dois meninos lá, nós vamos brigar. Eu vou chamar minha turma, você vai chamar sua turma, tudo mais. Aí quando as turmas chegam lá para fazer toda a briga, né? Um vai lá e se cumprimenta, eles se conhecem, tudo mais. E acabou a briga, porque quem ia brigar com o outro lá, ó, eles tudo se conhecem, uns já estão se abraçando, não tem mais, não vai dar. Então foi isso que arrefeceu o ânimo daqueles falsos mestres. Quando eles abraçam, então, a Paulo, a Timóteo, a Tito, aqueles que poderiam, porventura, fazer algum tipo de manifestação em relação ao evangelho que Paulo estava pregando, já bom, gente, parece que os caras aí, que são as colunas, como é dito, né? Parece que os caras são as colunas do evangelho, concordo com Paulo, concordo com o evangelho que ele está pregando. Então já esfriou, né? Então Paulo já demonstra que ele não foi para negociar coisas inegociáveis, mas que ele estava disposto a abrir mão de coisas que não são, que se tornariam o legalismo na igreja, né? Um reformador, né, do século XVII, né, o Maldênius, Rupertus Maldênius, falou uma coisa muito interessante, né? No essencial, unidade. Nas opiniões, liberdade. Em todas as coisas, o amor. Então, aquilo que é essencial, tem que haver unidade. Não dá para abrir mão. Então, Paulo, não dá para abrir mão. A salvação é somente pela graça. Isso Paulo não estava disposto a abrir mão. Agora, naquilo que não é essencial, é preciso que haja liberdade. Liberdade naquilo que não é essencial. Por que não vamos discutir, né, por coisas que não vão nos edificar? Mas em todas as coisas, o amor. Desculpa, passei aí 6 minutos do nosso tempo, mas eu gostaria então de abrir aí, se alguém quiser fazer um último comentário. Só finalizando, vocês observaram, irmãos, o tempo que a gente ficou na aula de hoje, né? Em cima do terceiro ponto aí, que é do versículo 10, né? Quando diz que a recomendação foi para que se lembrasse dos pobres, né? Essa é a importância, né? Jesus Cristo diz que o nosso tesouro não pertence a esse mundo, o nosso tesouro está no céu. Isso aí é uma lição que Jesus deixou para nós não nos apegarmos nas coisas desse mundo. E uma maneira de nós não nos apegarmos a coisas deste mundo é socorrer o pobre, é socorrer aquele necessitado. E Paulo, em outra carta, ele vai dizer, primeiro, socorrer os da família da fé, né? Então, antes de a gente socorrer qualquer pobre, nós precisamos socorrer primeiro os da família da fé. Isso é que a palavra de Deus aqui nos ensina. Então, quer dizer, para a unidade da fé, o quão importante é esse ponto aí que o Eli hoje tocou para nós nessa lição de hoje. Perfeito. Obrigado, Evênio. Mais alguém? Muito bem, gente. Então, agora eu vou ler o versículo 11, que é Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, né, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Por que Paulo, então, tem que repreender Pedro? O que aconteceu? E por que então ele está contando aos Gálatas o que aconteceu, né, depois dessa reunião que houve no Concílio de Jerusalém? Se você quiser saber por que Paulo chama a atenção de Pedro, não perca a aula. Agora não é João Kleber, tá, gente? É semana que vem mesmo, não é falsa. Não é, né? E o Ivênio, então, vai assumir e dará as próximas 2 aulas
Então, gente, eu agradeço a presença de vocês. Eu peço desculpa. Tem algumas pessoas aqui, eu estou vendo agora a Eva, tem o Paulo também. Eu não pedi para. Vocês não aparecem muito aqui no meu quadriculado aqui dos participantes, né? E eu acabei não pedindo para vocês participarem aí com as leituras. Mas, enfim, semana que vem, vocês podem levantar a mão aí. Mas foi muito bom, ali. Mas nós estamos acompanhando aqui. Então tá bom. Muito bom, ali. Foi bastante esclarecedora e enriqueceu nós também. Todos, né? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, gente. Um bom domingo a todos. Né? Lembrando que o culto hoje ainda é o último domingo do culto presencial. Né? Depois vamos ter que, atendendo as necessidades aí do governador, não vamos parar. Os cultos serão apenas transmitidos, né? Mas é às 18 horas o culto hoje, tá? Às 18 horas. Bom domingo a todos. Nos vemos domingo que vem na sala. Bom domingo. Bom domingo.